Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Sabemos que o Brasil, disparado, é o maior consumidor de agrotóxico no mundo. E não bastasse o veneno, ainda tem a transgenicidade dos alimentos modificados geneticamente, impedindo normalmente de o nosso organismo absorver aquele determinado alimento que antes não existia na natureza. Mas afinal, o que é agrotóxico e por que utilizam? Qualquer produto de origem química ou biológica usado na prevenção e extermínio de pragas e doenças das culturas agrícolas, como fungicidas, os herbicidas, inseticidas e até os pesticidas. Então já deve ter se perguntado, por que quando eu ingiro determinado alimento, logo vem aquela crise de enxaqueca, náusea, enjoo, coceira, cólicas e até vômitos? Será que o limite de agrotóxico permitido no Brasil é diferente do limite em outros países? Será que alguns agrotóxicos liberados aqui também estão liberados no resto do mundo? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender 7 alimentos que podem tirar sua saúde se não tiver o devido cuidado e abrir a porta para inúmeras doenças. Então vamos lá. A Anvisa, o órgão fiscalizador sanitário, regulamentou o uso limitado de agrotóxicos, uma vez que seu uso fora do limite é responsável por afetar diretamente a saúde do ser humano, podendo provocar distúrbios físicos, desordens neurológicas, processos alérgicos e inflamatórios. Quase 99% das amostras colhidas entre o período de 2013 e 2015 estão livres de resíduos de agrotóxicos que representam risco agudo para a saúde. Quem disse isso foi o PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos, na Anvisa. No total foram 12.051 amostras monitoradas nos 27 estados brasileiros mais o Distrito Federal e classificou os 7 piores alimentos que as amostras reprovadas quanto ao potencial risco agudo para a saúde do homem. Mas antes de falar quais são eles, eu vou ensinar como remover grande parte deste veneno e outras dicas para também se protegerem. É bem simples. Primeiro, você compra o iodo, o Povidone que você encontra nessas farmácias. O ideal é que você mande manipular o iodo a 2% nas farmácias de manipulação para evitar que tenha conservantes baseados em metais pesados. O segundo passo é encher uma vasilha com água filtrada e a cada 1 litro de água acrescente 5 ml de iodo ou uma colher de sopa cheia e coloque então as frutas, verduras e as folhas imergidas na água e tampe. Certifique que toda a passagem de luz e ar está bloqueada. Aí você vai deixar repousar por 1 hora e após remove os alimentos e você seca com papel toalha. Está pronto para consumo. O iodo ele tem a função de quelar, ele gruda no agrotóxico. Então o agrotóxico fica todo na água. Para você tirar a prova do 7, você pode pegar essa água e colocar na samambaia, por exemplo, da sua casa. Você vai ver que em 3 dias ela vai secar totalmente. Além da descontaminação com iodo, podemos optar sempre por produtos com origem identificada. Por exemplo, você vê no rótulo que tem alimentos que está escrito lá que são orgânicos, isentos de agrotóxicos, e escolher também alimentos de época, daquela estação. Por exemplo, manga. Você vê que a época da manga, os meses, geralmente é setembro, outubro, novembro e não o ano inteiro. A outra dica é descascar o alimento. Infelizmente, você vai perder aí muitas fibras, vitaminas e sais minerais que estão na casca.
mas em compensação, grande parte do veneno será eliminado. Agora que você aprendeu como remover os agrotóxicos e as consequências desastrosas deste veneno no seu corpo, vou te falar dos 7 piores alimentos que você tem que tomar cuidado antes de ingeri-lo. Por ordem decrescente, em 7º lugar, com 0,6% das amostras com potencial risco agudo, é o morango. É um alimento rico em antioxidantes, ótimo para a saúde do seu corpo em geral. Em 6º lugar, com 0,8% das amostras, é o mamão. Fruto este, quando consumido em jejum e deixado por 1 hora no seu estômago, ele se transforma num remédio, que é excelente para a digestão. Em 5º lugar, com 1,3% das amostras, é a cenoura. É um alimento rico em beta-caroteno, antioxidantes, protege as suas vistas e aumenta a sua energia. Em 4º lugar, com 2,2% das amostras, é a uva. Também rico em antioxidantes, como o famoso resveratrol, que é excelente para a saúde do coração, uma grande vacina contra o câncer em geral. Em 3º lugar, com 2,6% das amostras, é o couve. Talvez uma das folhas mais completas em nutrientes, riquíssima em fibra. Ajuda muito no trânsito intestinal, constipação e prisão de ventre. Em 2º lugar, com 5,0% das amostras, é o abacaxi. Fruto este, quando consumido em jejum e deixado por 1 hora no estômago, também se transforma num remédio. Ele é excelente para queima de gordura. E por fim, o alimento que ocupa a primeira posição, o grande campeão com 12,1% das amostras, é a laranja. Mas convém salientar que tanto o abacaxi quanto a laranja são alimentos onde a maior concentração do veneno está na casca. E estes frutos certamente removemos a casca ao consumir, não é verdade? Então, se você ainda não se atentou para a importância de eliminar o agrotóxico do seu alimento, comece a prestar atenção e praticar as dicas no seu dia a dia, que você vai sentir no corpo e na mente toda a diferença. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Para saber mais, acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni, ou cadastre-se para o nosso próximo workshop, ou segue nossa fanpage no Facebook, Dicas Curtas, e procure pelo seu doutor saúde, seu expert em saúde. Um abraço e até a próxima dica! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.